Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Pode ficar tranquilo. Esse vídeo não tem comercial. Pode ficar tranquilo. Eu não vou pedir para você se inscrever no canal, nesse vídeo. Não vou pedir para você dar like, ativar sininho, comentar, nada disso, tá? É um vídeo que eu vou falar algo que eu já tenho há muito tempo para conversar com você, torcedor do esporte. Vou falar como jornalista e vou falar também como torcedor do esporte. Todo mundo sabe, eu não escondo, eu sou o torcedor do Esporte Clube do Recife, tá? Apesar de falar de outros clubes, que as pessoas também não sabem dividir. É como se fosse um garçom que é torcedor de Santa Cruz, mas não pode trabalhar no restaurante do esporte. Não, eu prefiro ficar desempregado em casa passando fome do que trabalhar no restaurante do esporte. É uma burrice, uma insanidade sem tamanho. Então eu vou falar aqui como jornalista e como torcedor algo que vem me tirando do sério em vários aspectos, cara, vários aspectos. Porque ontem o Vinícius Caxangá, ele trouxe uma informação. E o primeiro ponto aqui, tá? Eu já quero deixar claro aqui. Esse canal é um canal de informação. É um canal de comentários, mas também é um canal de notícias e de informação. Ou seja, tudo que acontece, eu tenho que informar para vocês. Eu não sei se vocês já assistiram uma série chamada Black Mirror. Black Mirror é uma série que coloca situações de pessoas impossíveis de acontecer e as coisas acontecem, sabe? Coisas bem bizarras, bem bizões. Aí tem um capítulo de uma mãe, é como se fosse um mundo novo, né? Um mundo mais atualizado. Aí a mãe, ela coloca um chip na cabeça da filha para ela só ver coisa boa. Então, se a filha tá andando na rua e ela vê um cachorro latino, o cachorro fica sorrindo para ela. Se ela passa na rua e vê uma avenida com muitos carros, ela vê uma avenida sem carro. Se ela passa na rua e vê um assaltante, aí muda, ela vê uma pessoa legal, uma pessoa educada, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Distorce toda a realidade dessa menina. Essa menina vai crescendo, de repente, ela tira esse chip da cabeça e ela começa a ver a realidade. E ela fica meio que bugada, porque ela não imaginava que era daquele jeito. Para ela, a vida era maravilhosa. Mas ela realmente viu que a vida não era daquela forma. É o que acontece hoje com nós, torcedores do esporte. Eu me coloco como torcedor do esporte aqui. Que só quer notícia boa, sabe? Tem uma diferença de eu querer que as coisas boas aconteçam no esporte e tem uma diferença das coisas acontecerem boas ou ruins. Por mais que eu queira que as coisas boas aconteçam no esporte, não vai ter só coisa boa. E eu preciso falar as coisas ruins que acontecem também, até para se corrigir. Vou dar alguns exemplos aqui. Quando teve aquela situação, alguns anos atrás, que o esporte contratou uma porrada de jogador e esses jogadores não foram inscritos para jogar a primeira divisão, acabou que o esporte caiu para a Série B. Vocês lembram daquela época? Se a gente não tivesse trazido essa informação, se a imprensa, que vocês falam que são inimigos, que não são, que eu vou explicar daqui a pouco, mas se a imprensa não tivesse apurado e trazido aquela informação, até hoje tu ia achar que o jogador foi contratado, mas que não quiseram botar para jogar, porque tu não tinha essa informação de que teve a incompetência de não cadastrá-los. Naquela época do Nelo Campos, que ele era executivo do esporte, você lembra? Muito bem. Vou dar outro exemplo aqui. Aquela época de Arnaldo Barros, que atrasou o salário, contratou uma porrada de jogador, não conseguiu pagar, deixou um rombo gigante no esporte que vive até hoje essas dívidas. Se a imprensa não tivesse noticiado isso para você, o que é que você ia achar hoje? De onde vem essas dívidas? O esporte está sendo injustiçado. O esporte está sendo injustiçado, essas dívidas não existem. Tragam de volta Arnaldo Barros. Seria assim que aconteceria. Afinal de contas, ninguém tinha prova, nem tinha nenhuma notícia de que ele tinha feito alguma coisa de errado. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a informação negativa ela também é importante, porque mostra os problemas e mostra onde corrigir. O esporte ontem recebeu uma notificação de penhora da sua sede. Ah, Luna, mas isso acontece direto e tem que se informar todas as vezes que aconteçam, para não chegar o dia que realmente vá para leilão o esporte perca a sede. Ou tu pensa que não perde? Porque perde. A quantidade de empresa aí que é leiloada, a quantidade de apartamento que é leiloado, de carro que é leiloado, você perde. Dívida você perde. Ainda mais dívida com a União, que essa dívida do esporte é com a União, é com o governo, é com o governo federal. Entendeu? Então, assim, tem que ser informado, por mais que a gente não quisesse falar sobre isso. Eu queria falar todo dia, o esporte venceu, o esporte venceu, o esporte ganhou R$ 1 milhão, o esporte ganhou R$ 10 milhões, o esporte foi para a primeira divisão, o esporte foi para a Libertadores. Mas não tem isso. A gente precisa noticiar as coisas que acontecem.
Eu tava vendo no Blue Sky, inclusive no Blue Sky lá que eu tô usando, que agora o Twitter tá bloqueado. O Ruivo lá, ele, que é um perfil que tem lá um menino que traz informações, ele trouxe uma notícia sobre o treino tático do esporte. E as pessoas estavam reclamando porque ele trouxe a notícia do treino tático. Não, mas não tem que mostrar o treino tático, pelo amor de Deus, gente. Se não tem notícia, se não tem informação, você fica sem saber de nada, você fica bitolado. Na tua cabeça tá tudo bem, não tá. E às vezes na tua cabeça tem um problema e não tem, tá tudo bem. Então a gente precisa noticiar as coisas que acontecem. Outro ponto, a imprensa pernambucana quer ferrar o esporte. Isso é uma burrice tão grande, mas tão grande. Eu vou explicar para vocês aqui. No meu canal aqui. Quando o esporte ganha, a audiência vai lá para cima. Quando o esporte perde, a audiência vai lá para baixo. Por que eu vou torcer contra o esporte? Eu sou burro. Só se eu for burro de fazer isso. Ah, mas o Globo Esporte tosse. Ah, mas o Diário... Claro que não tosse. Hoje, no futebol pernambucano só tem o esporte. O Santa não joga desde março. O Náutico já tá aí há quase 2 meses sem jogar. Não tem futebol em Pernambuco que não seja o esporte. Isso é um fato. Não tô falando isso como torcedor, não. Tô falando isso como um fato. A imprensa de Pernambuco como um todo se alimenta exclusivamente do esporte. Não tem outra coisa. Não tem. Simplesmente não tem. Eu queria que tivesse um Fortaleza da vida aqui em Pernambuco. Eu queria que tivesse falando como negócio, não como torcedor, como negócio. Eu queria que tivesse um Fortaleza da vida aqui em Pernambuco, um Ceará da vida, um Bahia, Grupo City da vida. Eu queria, que eu tenho uma porrada para falar, mas não tem, só tem um esporte. Então o cara que fala que a imprensa torce contra o futebol do esporte é burrice. O que a imprensa quer é que eles estejam bem. Porque quanto mais o esporte estiver bem, mais audiência vai dar e mais dinheiro vai dar para as empresas. Isso é tão óbvio, isso é tão óbvio. Aí, às vezes, inclusive até do esporte, eu já vi até o presidente do esporte falar, diretor do esporte falar, não, a imprensa torce contra o esporte. Isso é uma burrice, isso é uma falácia, gente. Isso é uma burrice sem tamanho. Quando você ouvir isso, quando você ouvir uma notícia como essa, pare para analisar, vamos lá. Só tem um esporte em Pernambuco. Até fiquei nervoso aí. Só tem um esporte em Pernambuco. Só tem um esporte em Pernambuco. Só tem um esporte. Isso é um fato. Se o esporte perder, não tem audiência. Não tem audiência, que ninguém quer assistir. Aí a empresa de comunicação vai torcer contra o esporte. Faz sentido isso. A empresa vai fechar, pô. Porque não vai ter o que falar. Não vai ter o que falar. Então, assim, é uma burrice sem tamanho. Você vê quando o esporte é uma notícia boa. Trouxe o técnico Pepa. Novo técnico do esporte, europeu, treinador do Cruzeiro. Lotou a coletiva. Os caras estão lá pra ver a desgraça? Claro que não, pô. Os caras estão lá pra noticiar, pra ganhar engajamento, pra ganhar dinheiro. Então, a torcida, a imprensa pernambucana torce pelo esporte. Não porque é esporte, mas porque é a única comunicação que tem hoje da imprensa pernambucana é o esporte. Só tem notícia do esporte, pô. Ah, mas o Globo Esporte só passa. O torcedor do Santo Náutico, né? O torcedor do esporte, no Globo Esporte só passa notícia do esporte. Vai falar de quê do Santo? Vai falar o Sub-20. Não, porque o novo executivo, Voldemort, que é do Harry Potter. O cara fala isso quando acontece em Prio, pô. Não tem mais o que falar, não. Entendeu? Então, assim, gente, notícia ela tem que ser dada. Aqui, esse canal é feito por um jornalista que também é torcedor do esporte. Mas em primeiro lugar, aqui no canal, eu sou jornalista. Se eu chegar na minha casa, me vendo lá sentado, comendo uma carnezinha, tomando refrigerante, assistindo o jogo do esporte, você vai me ver, às vezes, pé da vida. Pé da vida, gritando, esculhambando todo mundo, porque ali é o Luna torcedor, pô. Aqui eu não posso ter esse papel de torcedor. Ah, mas eu só quero um canal de torcedor. Aí você vai. O canal do Nicolas Lima, tem o Pratique Esporte TV, que é exclusivo só do esporte. Não tem problema. Não tem problema, cara. A vida vai seguir do mesmo jeito. Mas se você quiser estar aqui comigo, eu vou trazer as informações para vocês da mesma forma que esses outros canais trazem, com a visão de torcedor, mas também com a visão de jornalista. Para você ter as duas visões e tomar a decisão da sua opinião. Você escolher a sua opinião que é mais cabível para você. Entendeu? E essa é a minha visão. Quando eu abri esse canal aqui no YouTube, no YouTube, tá? Quando eu abri o canal no YouTube, foi muito clara a minha visão. Eu precisava trazer um canal. Ó, na época que tinha só Roberto Nascimento, Eu Pratico Esporte e Monte Sport Show. Eram esses 3 canais que tinham. Os 3 canais que realmente faziam o trabalho que a gente faz. Eu falei, bicho, eu preciso trazer um canal que diversifique.
que traga informações aí com a visão de um torcedor, mas com a visão também de um jornalista, sabe? Então, essa é a minha proposta do canal. E a minha proposta também era falar do futebol nordestino, porque eu não aguentava mais ligar a ESPN e ver comentário do Corinthians e do Flamengo. Então eu prefiro muito mais falar do Sport, do Fortaleza, do Bahia, do que falar do Flamengo e do Corinthians. Então esse canal é voltado para o futebol nordestino. Óbvio, por eu ser torcedor do Sport, óbvio, eu falo mais do Sport. Por eu estar em Pernambuco, eu falo mais do Sport. Por eu ter um acesso maior para ir para um CT do Sport. No primeiro ano, inclusive, que eu comecei a fazer isso, foi esse. CT do Sport, treinamento, viajar, cobrir o Sport fora. Óbvio, eu falo mais do Sport, porque eu tenho mais possibilidades, mais contatos, mais fontes do Sport. Mas eu também abro para outros clubes. Que a pessoa fala assim, eu só assisto do Sport. Só assisto do Sport. Se você quer assistir do Sport, só assiste do Sport. Não tem problema nenhum. Mas se eu fosse falar só do Sport hoje, o canal já tinha fechado. Porque eu tenho esposa, eu tenho aluguel, eu tenho carro para pagar, eu tenho funcionário para pagar. Então, só o Sport não ia dar. Então, eu precisei diversificar, falar de outros clubes também, porque aqui se tornou uma empresa. É uma empresa de comunicação. Então, gente, coloquem isso na cabeça de vocês, voltando pro foco principal do vídeo. Notícias têm que ser dadas. Talvez você não goste daquela notícia. E você não lê. Não lê. Mas não queira que isso não seja noticiado. Vou te falar, dar um exemplo aqui meu. Às vezes acontece, sei lá, uma desgraça, assim, né? Até essa palavra é pesada. Mas uma desgraça de um acidente de carro. De uma pessoa que caiu do prédio. Aí minha esposa vem me mostrar. Ó, seu mesmo, eu não quero nem ver isso. Eu não quero nem ver isso. Eu sou assim, eu não quero nem ver isso. Mas óbvio que tem que noticiar. Eu não quero ver. Mas tem que ser noticiado. Eu odeio aqueles programas de polícia, sabe? Aqueles programas de fulano levou 2 tiros não sei aonde, cicrano foi sequestrado. Eu odeio esse tipo de programa. Eu odeio. Eu não gosto assim, eu não consumo. Mas tem que existir. A notícia tem que ser dada, senão todo mundo vai achar, ó, essa rua aqui é maravilhosa. Nunca teve um assalto. Ah, quando tu entra lá, meu amigo, é uma rua de guerra. Porque você entra sem informação. Então você tem que ter a informação. Por mais que doa, por mais que seja ruim, a notícia ela tem que estar lá. Se você quiser consumir aquela notícia, aí é um problema seu. Mas ela tem que estar disponível lá. Tá bom? Essa não é nem a minha opinião. Esse é o fato. E esse fato ele não pode ser mudado. Tá bom? Comenta aqui, fala o que, é que você achou sobre o que eu falei aqui. Eu precisava conversar com vocês. Eu sempre sou assim. Quando tem alguma coisa que está me incomodando, né? Eu faço questão. Eu conversei muito com o Caxangá sobre isso ontem. E eu decidi, de ontem para hoje, gravar esse vídeo aqui falando sobre isso. Tá bom? Então, comenta aí, dê sua opinião. E é claro, daqui a pouco eu volto com mais conteúdo e mais informação, que não sou eu que estou criando a informação. Tá? Ela existe e eu vou repercutir para vocês, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.